Antes mesmo de abrirmos nossos lábios em oração, eu te convido a algo mais profundo. Silenciar a alma por um momento e ouvir o que Deus deseja te dizer hoje. Em meio à correria da vida, entre ruídos, preocupações e dúvidas, é fácil esquecer que a fé não é apenas um conceito. Ela é uma rocha onde podemos nos apoiar quando tudo à nossa volta parece desmoronar. Hoje, quero caminhar contigo por um dos capítulos mais poderosos da Bíblia, Hebreus 11. Se alguma vez você já se sentiu perdido, cansado, ou questionou se sua fé realmente faz diferença, saiba que esse capítulo foi escrito exatamente para pessoas como você e como eu. Logo no primeiro versículo, lemos: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa declaração muda tudo. Fé não é apenas desejar que algo dê certo. É uma certeza silenciosa, uma confiança inabalável, mesmo quando tudo parece escuro. É a âncora da alma nos dias tempestuosos. É crer, mesmo quando os olhos não veem, porque o coração já ouviu a promessa. Fé tem peso, tem substância. É como segurar nas mãos um recibo celestial de algo que ainda não chegou, mas que sabemos que virá, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Você crê assim? Escreva nos comentários: Senhor, aumenta a minha fé. Se essa mensagem falou contigo, declare sua confiança em Deus com palavras que saem do seu coração. A fé verdadeira não nasce nos dias fáceis. Ela é forjada no silêncio de noites difíceis, quando o milagre ainda não chegou, quando a resposta parece distante, e mesmo assim, você dobra os joelhos e diz: Eu confio em ti, Senhor. Isso é fé. Pense na mulher que recebe um aviso de despejo. Ela não sabe como vai pagar o aluguel. As contas estão vencidas, o dinheiro acabou, e o futuro é uma névoa espessa. Mas em vez de se desesperar, ela se ajoelha, levanta as mãos vazias, com os olhos marejados, e canta. Ela adora não porque tudo está bem, mas porque acredita que Deus ainda está no controle. Isso é fé. Não a fé barulhenta das multidões, mas a fé silenciosa do coração quebrado que se recusa a duvidar. Ou imagine o homem que escutou inúmeras vezes que ele não é suficiente, que não tem estudo, não tem preparo, não tem chance. Todos dizem que ele jamais conseguirá abrir aquele negócio ou iniciar aquele ministério. Mas mesmo com as mãos trêmulas e o coração acelerado, ele dá o primeiro passo. Não porque confia em si mesmo, mas porque acredita que Deus o chamou. Isso é fé. E você? Onde está sua fé sendo colocada à prova hoje? Qual é o passo que Deus te pediu para dar mesmo sem ver o chão sob os pés? Se você já viveu ou está vivendo um momento assim, escreva nos comentários: Minha fé está viva. Vamos juntos encorajar uns aos outros com nossa confiança no Deus que nunca falha. Hebreus 11 não é apenas um relato de personagens bíblicos. É um retrato daquilo que agrada o coração de Deus. Versículo após versículo, somos lembrados de que os maiores feitos não vieram da força humana, mas de corações que decidiram confiar. Veja o exemplo de Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus de forma tão íntima que foi levado sem experimentar a morte. E em seguida, lemos algo que nos sacode. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não está escrito que é difícil. Está escrito que é impossível. Isso nos mostra o quanto a fé é essencial. Não se trata de uma opção. É o fundamento. É a postura do coração que diz: Deus, eu sei que tu existes e, mais do que isso, eu sei que te importas comigo. Fé é crer que Ele vê quando ninguém mais vê. É confiar que Ele recompensa os que o buscam, mesmo quando tudo ao redor parece nos empurrar para o contrário. Lembre-se de Noé. Ele nunca tinha visto um dilúvio. Alguns estudiosos afirmam que talvez nem tivesse visto chuva ainda. Mesmo assim, ele obedeceu. Construiu uma arca, enfrentou zombarias, suportou o escárnio. Por quê? Porque preferiu crer na voz de Deus do que nas vozes do mundo. E foi essa fé que salvou sua família. Obediência baseada na fé nunca é em vão. Se essa mensagem está te lembrando do quanto a fé é preciosa, escreva nos comentários: Eu quero viver uma fé que agrada a Deus. Que suas palavras sejam sementes de confiança plantadas diante do céu. A fé não é apenas acreditar com a mente, é mover-se com o coração, mesmo sem mapa.
É o que vemos na vida de Abraão. Quando Deus o chamou, ele deixou para trás tudo o que conhecia: sua casa, sua terra, seus parentes, sua zona de conforto. Ele partiu sem saber para onde ia, simplesmente porque confiava na voz que o chamava. Isso é uma fé ativa, uma fé que anda. E quando olhamos para Sara, o testemunho é igualmente tocante. Ela era velha demais para engravidar. Aos olhos humanos, a promessa de um filho era absurda. Seu corpo já não acompanhava mais os ciclos da esperança. E mesmo assim, a Bíblia diz que ela recebeu força para conceber. Por quê? Porque julgou fiel aquele que lhe havia prometido. Quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias e desistimos? Quantas vezes julgamos a situação e não o caráter de Deus? Sara nos ensina que a fé não ignora os fatos, mas os submete à fidelidade de Deus. Ela olhou para si mesma e viu impossibilidade, mas olhou para Deus e viu a promessa. E você? Tem olhado mais para suas limitações ou para a fidelidade daquele que prometeu? Se você decidiu hoje confiar mais em Deus do que nas evidências contrárias, escreva: Senhor, eu confio em Ti. Vamos juntos declarar que Ele continua sendo fiel, mesmo quando tudo em nós grita o contrário. Em Hebreus 11, cada linha ecoa a mesma verdade. Fé é mais do que um sentimento, é um testemunho vivo. Não é à toa que esse capítulo é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, mas a verdade é que esses heróis eram pessoas comuns. O que os tornava extraordinários era sua confiança no Deus que os chamava. E agora, a pergunta se volta para você. Qual é a sua história de fé? Não precisa ser grandiosa. Ela pode estar acontecendo agora, em silêncio. Talvez você esteja dando passos que ninguém vê. Talvez você esteja semeando em lágrimas, orando por alguém que parece distante, permanecendo firme em santidade, mesmo quando o mundo inteiro zomba disso. Talvez você esteja escrevendo um livro que Deus colocou em seu coração, iniciando um projeto sem garantias, ou até mesmo servindo no anonimato, confiando que Deus vê. Tudo isso é fé. Fé não é apenas acreditar para receber, é confiar para continuar, é permanecer, é resistir, é se mover, mesmo quando os ventos são contrários. E o mais belo é saber, Deus honra isso. Ele vê cada ato de fidelidade. Ele recolhe cada lágrima de confiança. Se você está escrevendo sua própria história de fé, declare isso nos comentários com coragem. Minha história está sendo escrita pela fé. Que essas palavras sejam como sementes que florescerão no tempo certo. Nem sempre a fé grita. Muitas vezes, ela sussurra no meio da dor. Às vezes, ela se esconde em atitudes simples. Levantar da cama mesmo com o coração quebrado, dobrar os joelhos mesmo sem forças, cantar louvores mesmo sem ver resposta. A fé nem sempre move montanhas no instante em que clamamos, mas ela sempre move o coração de Deus. Fé é perseverança, é continuar mesmo quando nada muda, é orar por um filho que está longe e mesmo sem retorno, continuar crendo que Deus o trará de volta. É ofertar com alegria, mesmo quando a conta está no vermelho. É guardar o coração em santidade, mesmo quando todos dizem que não vale a pena. A fé que impressiona o céu não é a que pede milagres apenas. É a que permanece quando os milagres ainda não chegaram. É aquela que continua confiando quando a cura não veio, quando a porta não abriu, quando tudo parece atrasado. Essa é a fé que se recusa a morrer. Essa é a fé que sustenta. Essa é a fé que transforma vidas, mesmo quando o mundo não está vendo. Se você tem carregado uma fé silenciosa, mas poderosa, escreva nos comentários: eu continuo crendo. Que a sua persistência seja um farol para outros que precisam aprender a confiar mesmo no escuro. A fé é como uma semente plantada no coração. No início, ela é pequena, às vezes invisível aos olhos dos outros, mas dentro dela existe um poder explosivo, capaz de romper o solo mais duro da dúvida, da dor, da impossibilidade. Jesus mesmo disse que bastaria ter fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. E o que isso nos ensina? Que Deus não exige uma fé gigante, perfeita ou inabalável. Ele apenas procura corações dispostos a confiar, ainda que em meio ao choro, ainda que com os joelhos trêmulos, ainda que com a voz falhando de tanto lutar. A fé que agrada a Deus não é a que nunca sente medo, mas
a que escolhe seguir apesar do medo. Ela não é medida pelo volume do nosso grito, mas pela sinceridade do nosso sussurro: Senhor, eu confio em Ti. E essa fé, mesmo pequena, quando regada com perseverança, dá frutos. Frutos de obediência, de amor, de coragem. Frutos que outros vão colher um dia, mesmo sem saber que começaram com suas orações escondidas, com seus jejuns silenciosos, com suas renúncias diárias. Então, não despreze o pouco que você tem. A fé que você carrega hoje pode ser o início de um milagre que ainda vai alcançar gerações. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, usa a minha fé, que esse seja o seu clamor, e que sua fé, mesmo pequena, produza frutos eternos. Quando permitimos que a fé se torne mais do que palavras, quando ela se transforma em estilo de vida, algo começa a mudar ao nosso redor. A fé verdadeira não fica presa no coração, ela se espalha. Ela preenche o lar, transforma conversas, molda decisões, edifica ambientes. Imagine um lar onde há fé, onde as crianças aprendem a orar antes de dormir, onde cada refeição é precedida por gratidão, onde, mesmo diante da dificuldade, alguém se levanta e declara: Deus proverá. Isso não é religiosidade, isso é fé vivida, fé encarnada, fé que respira no dia a dia. O mundo tenta nos empurrar para o medo, para o controle, para a ansiedade. Mas a fé diz: eu descanso. A fé constrói muralhas de paz onde havia guerra. Ela acalma corações agitados, inspira esperança, levanta os caídos. Você pode transformar o ambiente onde está, não com gritos, mas com fé. Uma casa pode se tornar um altar. Um quarto pode se tornar um lugar de milagres. Uma família inteira pode ser salva pela fé silenciosa de alguém que decidiu confiar. Seja esse alguém. Se você deseja que seu lar seja um ambiente de fé e presença de Deus, escreva nos comentários: que minha casa seja um lugar de paz. Que sua declaração seja a primeira semente de um novo tempo sobre sua família. A vida é feita de estações, algumas de abundância e alegria, outras de provas e desafios. Mas a fé que Deus deseja para nós não é apenas para os dias fáceis, é para os momentos em que tudo parece desabar. Ele nos lembra em Isaías 41:10: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a promessa que devemos abraçar. A fé verdadeira nos mantém firmes quando os ventos da dúvida sopram forte. Ela nos dá coragem para continuar, mesmo quando o caminho está escuro. Ela nos segura quando as forças faltam e nos levanta quando queremos desistir. Você pode não entender o que está passando agora. Pode até sentir medo ou fraqueza, mas saiba que Deus está segurando sua mão, mesmo quando você não sente. A fé é essa certeza, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Se você está enfrentando um momento difícil hoje, escreva nos comentários: eu confio em Deus mesmo na tempestade. Que sua declaração seja um grito de esperança para quem também luta. Hoje, eu te convido a renovar sua fé. Não uma fé baseada em emoções passageiras, mas uma fé firme e convicta, enraizada na certeza de quem Deus é, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Peça ao Espírito Santo que te fortaleça para caminhar como aqueles que vieram antes de nós. Enoque, que andou tão próximo de Deus que foi arrebatado. Noé, que construiu a arca mesmo sem ver a chuva. Abraão, que partiu sem saber para onde. E Sara, que recebeu força para crer no impossível. Não importa o quão difícil seja o caminho. Não importa quantas vezes você caia. A fé é essa força que te levanta, te impulsiona, que te faz declarar: mas, Senhor, eu confio em Ti. Lembre-se, com fé, montanhas se movem, correntes se quebram e o impossível se torna possível. Segure firme. Continue acreditando. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários. Se precisar de uma oração especial, diga-nos. Estaremos aqui para orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e sempre.